Graça e paz, shalom, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o nosso culto de celebração de domingo aqui do Evo. Todos os domingos estamos aqui às 8h30 da manhã para realizarmos uma celebração ao Senhor que só o nosso Deus merece. E nessa ocasião a gente coloca os hinos antigos, os hinos sacros, evangélicos, cristãos, sacros, antigos, e dá para nós relembrarmos. Você que está na igreja já há um bom tempo, você que já tem 15 anos de cristão, 10, 15 anos, você por certo já ouviu um desses hinos, e é o nosso momento de nós falarmos sobre a palavra de Deus também, e também de nós exercitarmos esse direito que nós temos, de transmitirmos uma celebração, um estudo bíblico, um culto. E esse é o nosso culto, E hoje nosso tema é sobre a ceia do Senhor, que a gente chama de Santa Ceia, a ceia do Senhor. Mas fato é que nós desejamos muito participarmos da ceia do Senhor. Eu queria que nesse dia você soubesse mais um pouco, o que vem a ser participar, que viria a ser participar da ceia do Senhor. Só informando que eu tive que entrar com o substituto do Elvo aí na transmissão, porque o Facebook, eu não sei o que que ele consegue me tirar do sério, consegue bloquear a minha pessoa, então tá complicado. Acho que vou ter que abrir um processo contra o Facebook, Mas glória a Deus, quem está conosco já vai dando seu bom dia, o seu graça e paz, para juntos celebrarmos ao Senhor nesse dia um culto que só o Senhor merece receber, um culto que só Jesus merece receber. Amém? A Nádia está aí presente conosco, Tem mais gente aí, só não está aparecendo aí. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família, a sua igreja, o seu pastor e tudo mais que você realiza aí para a obra de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor e pedir a Deus que venha falar conosco nesse dia, falar conosco nessa transmissão, e que em tudo nós sejamos edificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pai, eu queria te agradecer, Deus, por esse dia. Hoje é domingo, Pai, é o primeiro domingo do mês, onde as igrejas cristãs evangélicas, elas celebram a Santa Ceia, a ceia do Senhor, aonde nós relembramos, Deus, a morte do nosso Senhor. Possivelmente, Deus, acreditamos assim que é o único segmento religioso do planeta onde se celebra com alegria a morte, não do nosso fundador, porque nós não reconhecemos um fundador da igreja, nós reconhecemos aquele que é o cabeça da igreja, que é Jesus Cristo, ele que é o Filho de Deus, ele que é a encarnação do Deus vivo aqui na terra, foi a encarnação do Deus vivo aqui na terra. Pai, que nesse dia então nós possamos celebrar, neste culto de celebração, nós possamos te ofertar o nosso melhor. Que o Senhor receba, Pai, desde agora, com alegria, aquilo que vamos, Deus, entregar para Ti. Com alegria nós fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria pedir a você que está me vendo agora aí, que você orasse a Deus, que você colocasse diante de Deus alguma situação que você não conseguiu resolver. Quem sabe uma luta que você ainda não conseguiu vencer, uma deformação na sua alma, na sua mente, uma dificuldade que você vem tendo e que você ainda não conseguiu ficar livre disso. Então eu queria que você agora colocasse diante de Deus. Coloca diante de Deus aí os seus pecados, as suas lamentações, Coloque diante de Deus aquilo que para você hoje é algo tão difícil, mas tão difícil. Eu tenho certeza que o Senhor tem para você um tempo de refrigério. Tudo um dia passa, e haverá um dia em que você vai
olhar para trás e vai ver, nossa, como eu mudei, como que Deus trabalhou na minha vida, como que Deus tá ativado na minha vida espiritual. Eu queria que você fizesse isso agora, enquanto a gente escuta um hino muito bonito, que fala sobre a cidade santa, né? A linda cidade, a Beautiful City, é um coral africano, né, do Zimbábue. Eu queria que você escutasse esse hino. Então, enquanto isso, você vai orar ao Senhor Deus Todo-Poderoso e vai entregar a sua vida para o Senhor antes mesmo de fazermos qualquer coisa aqui nesse culto de celebração do Evo de hoje. Amém? Amém. Que você se sinta perdoado pelo Senhor. Amém. Que você se sinta livre por Deus nesse dia, nessa transmissão. Que você tenha feito essa oração e que você tenha recebido de Deus aí uma porção que você necessita de perdão em nome de Jesus. Amém. Bom dia, minha irmã Vânia. Vamos ouvir a palavra de Deus. Queria que você ficasse aí, que Deus vai falar com você nesse dia, tá? Nessa live de hoje. O tema do nosso culto de celebração de hoje, do Evo, é sobre a ceia do Senhor. Não é isso? O que é a ceia do Senhor? O que significa a ceia do Senhor? Qual a importância da ceia do Senhor? Né? Só quero lembrar aqui que nós estamos transmitindo pelo substituto do Evo, por conta do Facebook, aí não me deixar fazer a transmissão. Tá bom? Vamos então ouvir a palavra de Deus que encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Você é o meu convidado aí para escutar a partir do verso 20, para ouvir a palavra do Senhor em nome de Jesus. Agora sim. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei. Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Amém. Que Deus possa falar conosco nesse dia. Amém? Vejamos esse texto quando Jesus está abordando sobre a questão da ceia do Senhor. Na verdade, como diz alguns historiadores, a gente vê coerência nisso, é que a ceia do Senhor, ela não era o que eu separei aqui, ela não era um pedacinho de pão, né? Assim, como nós fazemos hoje, né?
Não era esse... Nós fazemos por uma questão de ordem, né? De repartir, de compartilhar. Mas não era esse pedacinho aqui de pão, tampouco, né, um cálice. Aqui está a caneca do Evo, né? Então, mês que vem, em janeiro, eu vou fazer uma ceia aqui ao vivo, né? Convidar alguns irmãos e vamos cear. Mas não era assim. Era de fato uma alimentação. Era uma comunhão da igreja. Era um momento onde a igreja se reunia ali para poder participar, para poder... Perdão, é Paulo, né? Eu falei que Jesus... Paulo, ele está ensinando, que é o autor da carta aos Coríntios, e no começo do capítulo 11, você vai ouvir que Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, os ensinamentos que Jesus deixou para que a igreja seguisse, era um ajuntamento que ia, era um ensinamento que ia além da comida, ia além da bebida, porque o reino dos céus não é nem comida nem bebida, né? A palavra de Deus diz. Mas é poder de Deus, né? É justiça, é autoridade do Senhor aqui na terra. Então, Paulo está ensinando para a igreja que naquele momento da refeição, naquele momento que a igreja estava unida, cada um tinha que ter ordem. E cada um precisava se alimentar primeiro em casa, tinha que se fartar, né? Tinha que primeiramente se fartar em casa o seu estômago, tinha que se alimentar bem na sua casa, e depois ele ia para o ajuntamento, porque a ceia do Senhor vai além do pão e do vinho. Tanto é que nós não cremos na transubstanciação. Com respeito aos nossos queridos católicos que fazem parte do Evo, se houver alguém aí, nós não queremos que o pão se transforme em carne, nós não queremos que o vinho se transforme em sangue. Nós cremos na participação da igreja a nível espiritual. E Jesus, ele é a nossa ceia. Jesus, ele é o nosso pão, ele é o nosso vinho, ou seja, é ele quem nos sacia. Então, naquela época, o que acontecia? Quando Paulo está dando essa ordenança, quando Paulo está ensinando sobre essa ordenança que Cristo deixou, o que ele estava querendo dizer? Que cada um deveria ter a sua comunhão plena com Jesus. Quando fosse participar daquele momento ali, deveria ter uma comunhão. E o que é comunhão? Só pode dizer que está em comunhão quem está em aliança. E só pode dizer que está aliançado com uma outra pessoa, está aliançado, tipo um casal, né? O casal ali, o homem e uma mulher. O casal está aliançado, o casal ele está unido. Por quê? Bom dia, Creuza. Deus abençoe. O casal está ali unido. Só pode dizer que um casal está casado se houver aliança. Se houver ali empatia, se houver ali acordo, se houver ali uma concordância entre as partes. Daí sim, o nome é aliança, um pacto. E a mesma coisa com relação a você e eu que somos a igreja, que se nós não estivermos aliançados com Jesus, se eu não tiver impacto de aliança com Jesus, se eu não estiver de acordo com o que ele ensinou, que Jesus ensinou, que os evangelhos, os nossos evangelistas escreveram sobre Cristo, e os ensinamentos, as cartas paulinas, as cartas que foram deixadas para nós, como é que eu vou celebrar essa ceia? Então a ceia, meu querido, minha querida, é muito mais, desculpa, é muito mais ir além do que o pão, que nós comemos na igreja, ou o vinho, o suco da uva, né, que nós bebemos na hora da Santa Ceia, na hora da ceia do Senhor. Vai além. Vai além. Tem uma tribo indígena que um dos nossos missionários da nossa igreja, eles celebraram uma ceia com mandioca e com água de coco, né? Mandioca e água de coco, porque é um simbolismo. E ali eles celebraram a ceia do Senhor tipicamente com produtos, né, típicos, com alimentos típicos, como a água de coco, que é o pé de coco, e também a questão da mandioca, né, ou aipim,
como dizem em alguns lugares diferenciados nomes aí, do aipim, mandioca, tem outro nome, né? Aí, então, ou seja, a ceia do Senhor é para você celebrar Jesus. Aí Paulo está dizendo, pessoal, vocês quando vierem para a casa do Senhor, vocês vêm e vocês comem, um pega na frente do outro, um pega a coxa de galinha, vamos dizer assim, né? Um pega ali a rabanada é coisa de Natal, né? Um pega ali o pão árabe, um pega ali coisas que estão ali na mesa. Mas e vocês? Por que vocês fazem isso? Tem que comer em casa. Porque Paulo está querendo bater nessa tecla, entendeu? De que a comida se come em casa, mas a questão de você a questão de você obter a comunhão dos santos e o ajuntamento para celebrar Jesus, aí sim era na igreja. Era naquele local chamado eclésia, onde eclésia tinha a ideia de uma reunião política, né? Onde eles eram colocados para fazer algo, e ali era chamado eclésia, tirados para fora. E quando veio a igreja, foi usado esse nome, eclésia, que era utilizado em partidos políticos para poderem realizar suas reuniões. Tirados para fora é a tradução de eclésia, e a igreja foi tirada do mundo para fora, ou seja, nós fomos tirados de um contexto, fomos tirados de uma situação equivocada de mundanismo, tirados para fora, ou seja, para fora daquilo que não é de Deus. Ao mesmo tempo, somos colocados dentro desse mundo para pregarmos a palavra. Mas voltando aqui ao texto, Paulo está querendo que nós aprendamos sobre isso. Então, não fique preocupado se você... existe falta e falta, né? Se você faltou um encontro de um culto onde se celebrou a ceia do Senhor, você está em comunhão com Deus? Então você celebrou a ceia do Senhor, você celebrou essa comunhão, você está lembrando que Jesus, Ele é Senhor, que Ele veio aqui em carne, que Ele habitou entre nós, que Ele veio para nos salvar, para resgatar o homem, amém? Mas existe outro lado. Por que faltar um dia onde nós celebramos coletivamente essa comunhão? Por que faltar, né, um dia onde nós celebramos a comunhão da igreja com o Cristo dela, com o Senhor dela, com o Salvador dela, com o Deus dela? Por que faltar hoje, se você é um cristão à noite aí, ou de manhã à noite, um culto onde você vai beber do cálice, onde você vai lembrar da morte de Jesus com alegria, onde você vai lembrar e saber, desculpa, você vai saber que ali você está celebrando não um sepultamento, não é uma tristeza, você não está ali colocando algo, como se vai no dia 2 de novembro, as pessoas vão para os cemitérios, vão ali, morreu, nossa, morreu minha mãe, meu pai, meu tio, a pessoa adquiriu um amigo, e chora, lembra de momentos felizes, lembra de coisas que viveram juntos. A ceia do Senhor não é isso, é com alegria. Lá na igreja nós celebramos com alegria, cantamos hinos de alegria, cantamos hinos celebrativos, porque Jesus ressuscitou, né? Ele ressuscitou, e se Ele ressuscitou, como diz o apóstolo Paulo, nós morremos com o Senhor e ressuscitamos também com Ele. Foi para isso que Ele morreu na cruz por mim e por você, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância, como diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos essa vida eterna em Jesus, e nós temos essa alegria de podermos falar: eu tenho alegria, eu tenho comunhão, eu tenho aliança com o Senhor, eu tenho aliança com Jesus, eu celebro a sua ressurreição, a sua morte, mas a sua ressurreição. Mas talvez você não esteja tão contemplativo nesse dia, talvez você não esteja vivendo coisas tão alegres, talvez você não esteja dizendo: pastor Walter, eu não tenho nada para celebrar, eu sou cristão, eu sou uma cristã, eu tenho a salvação em Jesus, eu vou para o céu, mas eu estou chororô, eu estou
muito triste, né? Não tem alegria da salvação, como foi uma ministração do Café com o Pastor sobre o Salmo 51, né? De Davi, quando depois que pecou com Batseba, ele faz aquele salmo, ele escreve aquela oração e pedindo a Deus que pudesse restaurar a alegria da salvação dele, que pudesse restaurar aquele momento que ele tinha com o Senhor. Então, ou seja, por mais que a gente entenda aquilo que é nosso, por mais que a gente entenda que Jesus, ele é o Senhor, que Jesus, ele é aquele que traz para mim o que eu não tinha, que trouxe para mim o que eu não tinha, é aquele que abriu o caminho que estava fechado. Às vezes isso não faz sentido. Às vezes a nossa vida fica sem sentido. Mesmo na igreja, não é verdade? Quantos passam por isso? Não tem alegria de viver, não tem alegria no Espírito Santo, não tem alegria de dizer assim, Jesus, eu te amo. Quantos nunca mais disseram isso para o Senhor? Quantos nunca mais se emocionaram com o Espírito Santo? Quantos nunca mais voltaram à casa de Deus? Quantos nunca mais entregaram suas primícias, suas ofertas? O que vai adiantar a ceia? O pão e o vinho em um dia como esse? A pessoa pode ir para renovar a sua vida. A pessoa pode ir para ali recomeçar a sua vida cristã, talvez afastada. Cada caso é um caso. Estou dizendo que o pão e o vinho não é para você comer só uma vez por mês, porque a comunhão ela é diária. A celebração da ceia do Senhor é diária, é toda hora. É isso que Paulo está querendo dizer. Olha, quando vocês forem para a igreja, não vão para comer o pão, para beber do vinho. Isso você faz em casa. Mas na casa do Senhor, vamos repartir o corpo de Cristo. Vamos repartir, ou seja, quando tiver o pão, passando o pão para cada um comer. Quando tiver estando ali, né, para poder comer, você está fazendo o quê? Você está celebrando a morte e a ressurreição daquele que vive e reina, daquele que é Deus, daquele que é fiel, daquele que partiu a si próprio, aquele que ele se entregou para ser partido. Então, quando você vai na igreja e você corta, o pastor corta o pão, e já é cortado antes, né? E cada um come ali, é mais do que um pão, é mais do que um trigo, farinha de trigo. Você está comendo do corpo de Cristo. Por isso que você tem que abrir os seus olhos espirituais. A ceia do Senhor vai além do pão de forma que você come hoje. Vai além do vinho que você vai beber, do suco de uva que você bebe hoje. A ceia de Jesus é todo dia, é toda hora. Eu queria que você entendesse isso. Não falte hoje a ceia do Senhor. Se você hoje não vai, bom dia Vânia, bom dia Wagner, bom dia Nádia, que Deus abençoe. Se você hoje não vai à tua igreja, se você na sua casa aí agora, pegar um pedaço de pão, você quer fazer a ceia do Senhor? Em qualquer momento. Pega um pedaço de pão lá e no finalzinho você faz a sua ceia. Pega um suco, né? Um suco. Coloca um café. Hoje o seu café pode ser a tua ceia, porque a ceia não é esse pão que você come, não é esse café ou esse suco que você vai beber. A ceia ela é o próprio Cristo, é a comunhão, ela é espiritual. Daí apóstolo Paulo abre nossos olhos nesse dia. Amém? Eu queria deixar um fundo musical para você agora ter esse seu momento com o Espírito Santo de Deus, o seu momento com Jesus. Essa comunhão que talvez você não vem tendo ao longo dos anos, dos meses. Esse sentimento que às vezes vai se perdendo por conta de problemas. Eu vou deixar você com um fundo musical muito bonito, né? De um hino muito antigo. Mas que você possa nesse momento ser tocado por Jesus, ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, e que você possa falar assim: Senhor, eu quero renovar a minha aliança contigo, eu quero comer desse pão, Pai, mas eu quero que a minha fé seja acrescida, que
que os meus sonhos sejam renovados, Senhor, que a alegria da salvação, como disse Davi no Salmo 51, para restituir a alegria da tua salvação. Talvez você não esteja em pecado, talvez você não esteja aí fazendo coisas erradas, mas perdeu a comunhão dos santos, perdeu a alegria, perdeu o desejo, perdeu a vontade de evangelizar, perdeu a vontade de se entregar mais para Deus. Amém? Tem-se seu momento aí agora. Que essa ceia do Senhor espiritual possa penetrar aí onde você está e que você viva esse momento muito bonito agora aí, agora, que você receba pela fé. Eu creio que você vai receber, porque essa é a vontade de Deus para nós nesse dia, nessa hora, nesta manhã. Seja renovado com essa música e coloca o teu coração, o teu espírito, a tua alma ligados em Deus. Ele vai tocar em você. Fala, Espírito Santo de Deus. Toca, Espírito Santo de Deus. Amém. Maravilha. Que você sinta a presença de Jesus aí na sua casa. Que você coma desse pão. Que você beba deste cálice. O texto que nós lemos foi esse, né? Quando Jesus disse isso, ele estava dizendo que todas as vezes que você fosse se reunir com os servos de Deus, com a igreja, deveria ter lembrança dele. Deveria ter um momento mais sublime, mais santo, que era de sentir a presença dele, além do pão, além do suco da uva, além de ter 100 pessoas, 1000 pessoas. A sua igreja pode ter 10 pessoas, pode ter 1000 pessoas, mas se não tiver comunhão, não tem ceia. Se ninguém amar um ao outro, não tem ceia. A ceia não é o pão, não é o suco, a ceia é o corpo de Cristo. E o corpo dele é invisível. O corpo dele é espiritual. Não é isso? Com o corpo glorificado, ele está conduzindo a sua igreja à destra do Pai, segundo a palavra de Deus. Ele é santo. Santo, santo, santo. Diz esse fundo musical. E o Senhor disse, o apóstolo Paulo dizendo aos cristãos de Corinto: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Lembra disso? Aquele dia enfadonho, triste, na noite que foi traído por Judas, ele tomou o pão, ele partiu, e tendo dado graça, diz: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Ele pega o cálice, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebeis em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Nós vamos celebrar, vamos comer da carne de Cristo, tomarmos do sangue de Jesus e vamos dizer que Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém? Santo, santo é o Senhor dos exércitos,
Seja agraciado hoje com a presença dele. Seja vitorioso, vitoriosa hoje. Deus te abençoe muito. Obrigado pela sua participação aí. Entra no nosso canal no YouTube, Café com Pastor, tá? E se inscreva ali. Eu preciso de 100 inscritos. Só estou com 34. Eu conto com a sua inscrição ali no YouTube, Café com o Pastor. Amém? Um domingo bendito para você. Glória a Deus por isso. Disse Senhor. Amém? Esse foi o culto de celebração do Evo, a ceia do Senhor. Deus abençoe.